Olá, meus queridos irmãos, voltamos aqui com a segunda parte, o que é batismo com fogo. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Ele para Sempre. Sejam todos bem-vindos a este canal. Estamos falando hoje sobre um novo assunto, é o batismo com fogo. O batismo com fogo que os queridos irmãos não entendem, que acham que o batismo é duplo, que Jesus batiza com o Espírito Santo e ao mesmo tempo com fogo. E aí vem o sinal, as línguas estranhas. Ainda bem que é estranhas. E fazem aquele misticismo, aquela mistura, aquela salada, que é aquela salada que coloca-se muito sal, passa de ponto. Mas nós no canal Luz da Graça vamos decifrando, vamos, vamos desenrolando espiritualmente. Então, olhe, preste bem atenção. Eu estava lendo que veio 2 grupos de pessoas ver João Batista batizando. E ele estava dando testemunho de Jesus. Jesus foi a ele para ser batizado. Ele disse: não, eu não sou digno. Eu que tenho que ser batizado, mestre. E Jesus olha para João Batista e a gente vê o que acontece ali. O céu se abre, o Espírito de Deus desce, um símbolo de uma pomba, e uma voz do céu: esse é meu filho amado, que tem um prazer. Nós já conhecemos bem. E aí os céticos e os ateus falam que Jesus estava com pecado porque quem precisava batizar não era sagrado. O batismo era para limpar. Então, se ele batizou, eles dizem, se Jesus batizou, então Jesus tinha que se arrepender, que Jesus foi gerado pelo pecado. E aí eles vão pegando muitos irmãos em graça, que não tem uma explicação, não tem uma resposta. E aí eles dizem ainda que quando Mateus disse que Jesus disse para João: importa que você me batize, João, para cumprir a justiça ou cumprir as escrituras. Ele disse que ali foi eles acrescentaram, porque nos outros evangelhos não está escrito isso. Mas se Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei, é bem clara a resposta, céticos e ateus. Se ele veio cumprir a lei, ele não veio destruir a lei, veio cumprir aquilo que dele estava escrito, então se ele nasce sobre a lei, ele tinha que cumprir o batismo, porque o batismo de arrependimento de águas físicas, que eu já falei lá no primeiro vídeo, ele tinha que cumprir. Não tem nada de acrescentado aqui. Ele tinha que cumprir a justiça. Ele tinha que ser exemplo do que o Pai dos Espíritos, o Espírito de Deus viesse dentro dos corações dos homens e limpasse eles por dentro. Então ele tinha que ser o exemplo, cumprir a lei de Moisés, fazendo esse ritual do batismo nas águas. E então tanto que a manifestação depois daquele para cumprir a justiça, que isto é verdade, que Jesus disse a João, apareceu o quê? A palavra, o Espírito de Deus, e vinha de uma forma altiva ou invisível sobre o próprio Filho de Deus, dizendo: esse é meu filho, quem tem um prazer. Sabe o que Deus estava dizendo? É que ali estava simbolizando, era uma sombra de uma realidade que ia acontecer
depois do juízo, que os homens iam receber o próprio Deus, o próprio Espírito, e todos seriam filhos dele. Então, já está bem explicado, eu creio que os irmãos entenderam. Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse, capítulo 3, versículo 15 de Mateus, deixa porque assim convém cumprir o quê? Toda a Escritura. Cumprir o quê? Toda a justiça. Justiça, a Escritura, a lei de Moisés, a justiça de Deus. E então ele permitiu. O que tem de contraditório aqui, irmãos? Mas vamos lá. Primeiro, vou ver se eu consigo terminar com essa segunda parte. Eu quero fazer de 2 a 3 partes trazer este ensinamento aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre. Primeiro, o batismo, marque aí, primeiro, o batismo não salvou ninguém no antigo pacto. É o primeiro tópico. Primeiro lugar, o batismo não salvou ninguém no antigo pacto. Como se afirma isso, Fernando? Desde Adão até o madeiro, o batismo, esse batismo de arrependimento, não salvou ninguém. No princípio, o Espírito de Deus bairava sobre as águas. As águas representavam o que, meus irmãos? O Espírito de Deus bairava, estava sobre esta terra. Aqui, no entender literal, porque nós temos que entender literalmente também. Invisível, físico. Aqui estava esta terra debaixo de água, literalmente falando. E no olhar de Deus, as águas eram um sinal de limpeza. A água era um sinal de limpeza, mas ele não tinha trazido vida ainda. Era ele que ia trazer vida à terra. Era ele que ia fazer a separação das águas, era ele que ia separar as trevas da luz, era ele que ia, no quarto dia, o luminar maior, o luminar menor, como já conhecemos. Ele trouxe vida à terra. Então, por isso, sombras, o batismo de João, esse do capítulo 3, ainda era lei, meus irmãos, não era ainda, aqui não tinha acontecido o juízo, não tinha acontecido a destruição de Jerusalém, não tinha chegado o ano 70, aqui ainda era lei, era o batismo da lei, era sombra. O que iria salvar era a realidade que iria salvar, que iria purificar, que iria limpar o interior. Tudo aqui era obra da carne. A carne estava viva na lei de Moisés. O Espírito de Deus se afastou do homem e o homem tornou alma vivente. Todos estavam cerrados debaixo do pecado. Efésios 2. Estava em delitos, estava com ofensa em seus corpos físicos. Eles tinham que matar animais para tentar ver se tinham perdão. Eles acreditavam que eram perdoados, mas como se estavam debaixo de ofensas? Então nós aqui vamos aprendendo, decifrando esses conhecimentos. Deixa eu dar uma fechadinha aqui nessa porta. Nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente. Olha, vem aqui comigo, meus irmãos. Primeiro, o batismo não salvou ninguém no antigo pacto. Não teve um que foi salvo. Ah, Fernando, e quando Deus abriu o mar vermelho para aquele povo que estava no Egito passar,
fugindo de Faraó, aqueles milagres, ali foi um sinal, ali foi um símbolo, ali foi a sombra que eles se batizaram, o povo de Israel, os judeus. Ali foi o primeiro batismo, assim eles ensinam, né? Foi o primeiro batismo anunciado por Deus. Meus irmãos, se as águas tivessem poder, se aquilo ali foi sombra, como eles dizem, ensinam que foi o povo batizado quando passou ali em terra seca, no mar de juncos, que era chamado Mar Vermelho, no português Brasil. Então, aquelas águas do mar físicas, essas águas de hoje, salgadas, que está aí, nas partes mais baixas da terra, da marquise que Deus nos colocou no plano, entre o físico e o invisível, eles tinham mudado. Se o batismo tinha o poder de limpeza interior, eles tinham mudado, mas não mudou, piorou. No interior piorou, porque eles estavam mortos espiritualmente, estavam longe de Deus, não tinham Deus neles. Deus se manifestava naqueles que tinham entendimento, que eram chamados escolhidos, que escolhia Deus. Por isso que até tanto, quando Moisés vai ali ao encontro da sarça, Deus diz, tira isso aí, tira essa sandália aí, tira essa cultura. É a mesma coisa que eu estava dizendo, tira, essa sandália representa, Moisés, tudo que você aprendeu lá no Egito, os deuses, a vaca, o boi, os ídolos, as imagens, a cultura, o costume. Tira, Deus estava dizendo, tira, limpa. Por quê? Porque aquelas águas que eles dizem, afirmam, que eu já vim ensinando, até irmãos em graça, que eles foram batizados ali, foram limpos ali, foram sepultados ali, na travessia do rio, do Mar Vermelho. Então não adiantou, porque estavam ainda lá dentro sujos. Então eles tomaram, se limparam, não adiantou. Mas a água representou o quê? A água representava o quê, meus irmãos, ali no Mar Vermelho? O que a água representava? A água representava o crer. O crer. Eles creram. Eles creram. Moisés, diga para o teu povo que marche. Crer, acreditar no Criador. Era isso, meus irmãos. Enquanto aqueles que não acreditaram foram mortos por intermédio das águas. Então, o batismo nunca salvou ninguém. Nunca. Segundo, o batismo de João de Aroná, era para o arrependimento dos erros carnais. O batismo de João era para os erros carnais. Somente para isso. E não tinha poder para perdoar pecado. O sangue do animal não tinha. A água física não tinha. Abra a vossa Bíblia. Vamos ver aqui rapidinho. Vamos ser breve aqui. Vamos ver aqui 1 Pedro. 1 Pedro. Cefas, chamado assim no português Brasil. Lá na carta, lá na frente. Lá próximo. Livro de Coríntios. Ali por diante. Tessalonicenses, Hebreus. Depois de Hebreus. Vamos ver aqui Tiago, as cartas ali, o conjunto de livros. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 21. Fique à vontade para acompanhar essa leitura. 1 Pedro, capítulo 3. Você nunca mais vai acreditar no batismo do sistema. O batismo do sistema
tenta anular o madeiro de Cristo, mas nunca irá anular. Nunca. Eu já vi senadores em graça aí dizendo que anula o batismo nas águas, anula a cruz de Cristo. Não. Tenta anular, mas nunca anulará. Olha só. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo de número 21 em diante diz assim. Diz assim. Que também, vírgula, é como uma verdadeira figura. Como uma verdadeira figura. Figura não é real, meus irmãos. Não, vamos com cuidado. A sombra é uma coisa. A figura é uma coisa. E a realidade é outra. Eu não consigo pegar na minha sombra e trazer ela, segurar ela. Mas na minha carne eu consigo. Apalpar, pegar, apertar. Tá? A sombra, figuras, é figuras. Né? Eles não fazem a figura aí do Satanás, do diabo de rabo, com aquele chifrão. É o diabo do sistema religioso, né? Eles não fazem isso, essas figuras. Mas a realidade é isso? E ele diz, claro que não, né, irmãos? Ele diz que também com uma verdadeira figura, agora vos salva. Como uma figura, como um símbolo. Símbolo do Mar Vermelho, que eles passaram, símbolo do batismo de João. E ele diz, agora vos salva, vírgula, o batismo. O batismo, mas qual batismo como figura salva? Era o batismo lá que passava pelas águas? Vamos ver se é isso que Pedro está dizendo? Que entrava por imersão ou jogar água na cabeça da criança? Vamos ver o que Pedro diz? Não, preste atenção, meus irmãos evangélicos. Ele diz, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que salvava não era o batismo. Ele diz, não, esse batismo aí, ele lava a carne, o debochamento, a sujeira, tira mesmo, continua tirando. Se você não toma um banho, hoje, você deixar para tomar banho 3 dias, você vai ficar com a carne, você vai ficar fedido, falta de higiene. Mas ele diz, a figura verdadeira é da indagação. É isso que Pedro está dizendo. É da indagação de uma boa consciência para com quem? Para com João Batista, para com a lei de Moisés, para com a lei mosaica, para com Deus, para com o Espírito de Deus. Pelo quê? Por intermédio de quem? Por intermédio da ressurreição, pelo vínculo da ressurreição, vínculo, não é veículo, vínculo da ressurreição de Jesus de Yahushua de Nazaré. Ele está falando com eles. Pedro está dizendo com seus ouvintes, mas de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado
os anjos e as autoridades e potências. Então, o que salvou o mundo antigo, Pedro está dizendo, ele dá um exemplo de Jesus Cristo, o que salvou o mundo antigo não foi as águas. Pasmem vocês, o que salvou no dilúvio ali não foi as águas. É isso que Pedro está ensinando aos seus ouvintes, meus irmãos. O que salvou o mundo antigo não foi as águas do dilúvio, as águas físicas. Não foi. O que salvou o mundo antigo, Pedro escrevendo aos seus ouvintes, foi uma boa consciência, uma ressurreição em vida para com o Espírito de Deus. Foi isso que salvou as 8 almas, no qual, olha, versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 vidas, 8 almas se salvaram pela água. A água não é a física, a consciência, a limpeza da mente, a limpeza da consciência. E aí eles pegam esses capítulos aqui de Pedro, vai falando, vai mostrando que nós que estamos errados, que nós estamos ensinando heresia. Terceiro e último. O que salvou os homens na antiga aliança? O que salvou os homens na antiga aliança? O que salvou eles? Eu já fiz um vídeo, você pode estar vendo, que outrora peguei o texto de Deuteronômio, capítulo 30, 19, ou 19, 30, se não me engano bem, que Deus falou, eu coloco o céu, o visível e o invisível, o céu e a terra, a lua, as estrelas, chama a terra como testemunha, vocês escolhem. Vocês escolhem. E ele faz o convite, ele chama o homem para a salvação, para ter ele, para acreditar nele, para andar no caminho dele. Ele chama, o homem diz, escolhe tu, eu coloco a maldição, que a maldição foi criada pelo próprio homem. O homem trouxe a maldição. A maldição está aí, a maldição é a bênção. Tu escolhe, mas escolhe a bênção. Ele chama Israel, escolhe a bênção e viverá vocês e os seus descendentes. Terceiro e último, o que salvou os homens na antiga aliança, no antigo pacto, Fernando? Então, o batismo, primeiro, o batismo não salvou ninguém no antigo pacto. Segundo, o batismo de João era para arrependimento de erros carnais, da carne, da friboi, da picanha. Estava viva a carne. Terceiro, o que salvou então os homens no antigo pacto, Fernando? E salvou do quê? O que eles tinham que ser salvos? O que Jesus vem falando do reino dos céus, do reino de Deus? Não passará o céu e a terra antes que tudo isto aconteça. Salvou. Eles tinham que ser salvos da grande tribulação, meus irmãos. Não tinha outra salvação. Tinham que ser salvos da grande tribulação. Volta lá. Mateus 3:11. Mateus 3:11. Eu vou ter que fazer a terceira parte, porque eu vou ter que explicar para vocês
as duas árvores. Eu vou terminar na terceira parte o vídeo. E tem que falar da palha e tem que falar do trigo também. Não vai dar tempo. Para que os irmãos tenham um perfeito entendimento sobre o que é batismo com fogo. Olha só. Eles tinham que ser salvos do quê? Vamos ver o que era? Vamos lá. Capítulo 3, versículo de número... vamos ver aqui. Vamos ler os 5 em diante, que diz assim. 3, 5 em diante. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente, as vizinhanças ao Jordão, e era por ele batizado, e no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos fariseus, os saduceus, que vinham ao batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, da ira futura, ponto de interrogação. Salvos do quê? Eles tinham que ser salvos do quê? Da ira futura, ponto de interrogação. Qual era a ira futura? O juízo de Deus. O juízo final. A invasão de Jerusalém. Quando Jerusalém foi invadida e colocada a fogo, destruída pelos romanos. Então, eles tinham que ser batizados no Espírito Santo para ser salvo. Ou tinha que ser batizado com as águas do batismo de João Batista para ser salvo dessa grande tribulação. Então nós aqui vamos passando esse conhecimento da ira futura. E não adianta, irmão, jogar isso para um futuro incerto, depois da destruição de Jerusalém, jogar isso para os nossos filhos para o ano de 2050, 3.000 anos. Não adianta jogar isso para um futuro incerto. Porque a ira futura aqui era a geração, era o futuro daquela geração de Jesus. Era o futuro das gerações dos fariseus, dos escribas, e era do ano 33 até o ano 70. Foram o futuro que a Bíblia está dizendo, eram os 37 anos que viria o juízo depois da morte e ressurreição de Jesus. Depois de 37 anos viria o juízo, a ira de Deus sobre uma nação, sobre uma raça, sobre um aion, sobre um território. Isso é bem claro, está bem claro, a Bíblia já está interpretada, irmãos. O que salvou os homens desse juízo foi o quê? Primeiro, eles acreditaram. Eles acreditaram no Messias. Acreditaram que aquele ali era o Salvador deles. Que ali era o Filho de Deus. Não foi o batismo de João Batista. O batismo era uma sombra da realidade do verdadeiro batismo, que era receber, acreditar, ser limpo pelo próprio Deus nas suas consciências. Eu vou voltar com a terceira e última parte, falando sobre o tópico 3 último. O que salvou os homens na antiga aliança, no antigo pacto, foi o que? Eu já dei o primeiro caminho aqui para você, já encaminhei. Eles creram. E vamos para o livro de Marcos 16, e versículo 15 até o 20. E lá nós entenderemos mais esse papiro, essa pérola da graça. Um abraço a todos. Não perca a terceira e última parte. Paz e graça.